Bem, meu nome é Alice Cristina Bittencourt Teixeira, eu sou zootecnista e tenho mestrado na área de zootecnia, com área de concentração na forragicultura. E fui convidada pela professora de vocês para estar ministrando essa aula sobre as principais gramíneas forrageiras. E hoje eu trabalho no Incapé. Eu trabalho no escritório local do Incapé em Nova Venécia. Bem, eu acho que para iniciar o nosso papo, vai contar uma historinha aí, né, sobre os capins tropicais no Brasil. A gente vai falar sobre a história das forrageiras tropicais no Brasil. Como tudo aconteceu. Bem, as primeiras introduções de capins tropicais no Brasil, ela aconteceu de forma acidental. Ela aconteceu no século XVI, quando os navios negreiros, né, trazendo aí escravos para trabalhar nas plantações de cana, nos canaviais brasileiros, utilizavam como cama para esses escravos palhadas de capim ricas em sementes, palhadas de capins lá da África. E quando esses navios chegavam no Brasil, essa cama, né, essa palhada rica em semente, ela era jogada no solo brasileiro. E como os capins na África, naturalmente eles sofrem uma pressão de seleção alta, porque eles são pastejados por grandes tropas de zebras, de gnus, né? Lá na África, na savana, possuem muitos herbívoros de grande porte. Então, esses animais, sofrendo essa pressão grande de seleção, esses capins, sofrendo essa pressão grande de seleção, eles são capins muito rústicos, eles são capim assim, muito agressivo. E quando essas sementes foram jogadas nos solos brasileiros, né, elas aqui encontraram uma condição de clima muito boa, né? E por ser muito agressiva, muito resistente, ela se proliferou com muita fartura nessas áreas. Ela cresceu muito nessas áreas. E como as mercadorias na época elas eram transportadas por animais, né? Carros de boi, tropas de mula, esses animais se alimentavam então ali próximo ao local onde os navios, né, atracavam, eles se alimentavam ali daqueles capins e então levavam a semente para o interior do Brasil. E foi então de forma acidental que capins como o jaraguá, o colonião e o gordura foi introduzido no Brasil, sendo que o colonião se desenvolveu aí muito bem em solos de alta fertilidade. E esses capins, eles são conhecidos pelos produtores como capins nativos, mas na verdade eles não são nativos, eles vieram da África. Né? E por ser muito rústico, por ser muito resistente, por ser muito agressivo, ele se expandiu com muita facilidade nos solos brasileiros. Até mesmo porque os nossos capins nativos aqui no Brasil, aqui na América do Sul, ela não sofre toda essa pressão de seleção igual lá na África. Então, normalmente, os nossos capins mesmo nativos, ele tem baixo potencial para a produção forrageira, certo? Então, foi assim as primeiras introduções de capins tropicais, né, das forrageiras tropicais no Brasil. Aí teve, então, uma segunda fase, onde foi criado os primeiros centros de pesquisa do Brasil. E aí, então, a gente considera essa fase aí como uma fase chamada fase de introdução errática. Por quê? Porque esses centros de pesquisa, os pesquisadores, eles traziam materiais, cultivares, capins, né, de outros países, com um clima semelhante ao nosso, capins esses que estavam assim, se desenvolvendo muito bem nesses países, tendo assim um bom desempenho. Eles traziam então essa semente desses capins para o Brasil numa tentativa de acerto e erro, certo? E aí então, chegando aqui no Brasil, eles distribuíam essa semente para os produtores, né, e os produtores plantavam extensas áreas. Só que essa introdução não era feito assim um estudo preliminar sobre o desempenho desses capins nas nossas condições. E muitas das vezes essas introduções não tiveram sucesso,
mas nós também tivemos nessa época introduções de sucesso. E aí eu vou citar alguns exemplos, ok? Nós temos como exemplo aí dessa fase a introdução do capim-pangola, que foi plantado, então, extensas áreas pelos produtores. E estava indo tudo bem até que ele foi atacado por um vírus, certo? Que dizimou, então, as áreas de pangola no Brasil, causando, então, grandes prejuízos para os pecuaristas. Outro exemplo seguido foi o pangolão, que também foi introduzido, ambos são da África do Sul e foram cedidos na época pela Flórida. E o pangolão também foi plantado em grandes áreas, que também estava indo tudo de boa até ser atacado pela coxilha branca, dizimando todas as áreas de plantio, causando grande prejuízo aos produtores. Nós até hoje ainda temos ainda o pangola, o pangolão, mas em áreas menores aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, acho que para vocês dele também. Um exemplo que eu considero sim um exemplo de sucesso, apesar dos pesares, e eu vou contar um pouquinho aqui sobre isso, é a Braquiária decumbens cultivar basilisque. Essa cultivar, ela foi introduzida mais ou menos na época de 70, ela veio da Austrália. E ela se adaptou muito bem aos solos brasileiros e foi responsável pela expansão da pecuária na década de 70. Ela foi muito importante. Mas como toda monocultura, eu vou estar falando isso para vocês também, uma hora dá problema. E ela passou, então, mais meados de 1970, a ser atacada muito pela cigarrinha das pastagens. Né? Sofreu muitos ataques, e aí, então, esses ataques começaram a causar muitos prejuízos para os pecuaristas. Então, ela foi substituída, grande parte, pelo braquiarão. Eu vou falar mais para frente com detalhes para vocês. Mas eu considero, sim, como uma introdução de muito sucesso. Outra introdução de sucesso, realizada nesse período, foi a introdução da braquiária umidícola. A gente conhece muito como o kikuy aqui na região, né? Que possui uma adaptação a solos de baixa fertilidade, né? A solos sujeitos à inundação, e até hoje ainda é comercializada e plantada na pecuária brasileira. Bem, mas a gente vai apanhando e vai aprendendo, né? Vai amadurecendo. E aí, então, a gente passou aí por uma terceira fase, né? Uma fase em que a introdução de novas cultivares passaram a ser feita a partir de um planejamento, correto? E essa fase é uma fase marcada pela criação da Embrapa, né? Então, nessa fase agora, a introdução de novas braquiárias, de novas cultivares, né? Ela passou a ser realizada posteriormente a um estudo, né? Posteriormente à realização de pesquisas, como, por exemplo, produção, qualidade dessa cultivar, resistência dela a pragas e doenças, desempenho dos animais quando se alimentam dessas cultivares, na forma de ganho de peso, de produção de leite, né? A resistência dessas cultivares ao pastejo, ao pisoteio. Então, todos esses estudos são antes realizados para que a gente tenha assim, uma comprovação real da qualidade dessa cultivar, antes dela ser lançada. E esses estudos são estudos que gastam muito tempo, porque até mesmo ele envolve uma equipe multidisciplinar de profissionais, desde nutricionistas, a fitopatologistas, a melhoristas, né? E isso é caro e demorado, mas garante uma maior segurança no lançamento dessas cultivares, tendo assim mais sucesso no lançamento dessas cultivares aqui no Brasil. E o Brasil hoje, ele é referência na produção de semente de pastagens. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para frente, né? Então foi uma fase marcada pelo planejamento. Bem, a pesquisa brasileira hoje, ela tem preocupado não só em capins com características como alta produtividade, boa qualidade nutricional, promovendo aí ganhos de peso, tanto ganhos de peso individual, bom, assim como taxa de lotação maior, né? Então ganhos tanto por hectare como individual por animal.
Ela não tem preocupado só na resistência dessas cultivares às pragas e doenças até então conhecidas no Brasil, né? Porque as coisas evoluíram, as coisas mudaram e outras características passaram a se tornar também importantes, como a menor sazonalidade de produção. Vou dar um exemplo, para vocês entenderem melhor o que seria essa sazonalidade. Vou falar aí sobre o colonião, aquele que foi inserido de forma acidental lá no século, né, 16. O colonião, a produção dele todinha anual, 80 a 85% da produção dele anual é toda no período das águas, né? Ele produz aí no período da seca somente 10 a 15% da sua produção total anual. Ou seja, ele produz muito, muito, muito nas águas e muito, muito pouco na seca, né? Então, hoje, vocês vão perceber, quando eu começar a falar sobre as cultivares, vocês vão perceber que as últimas cultivares, né, aí do gênero Braquiária, elas apresentam a melhor distribuição de forragem ao longo do ano. Não quer dizer que ela produz igual na seca e nas águas, mas pelo menos essa discrepância não é tão grande igual é no colonião, né? Então, essa é uma característica que tem tomado uma importância na seleção dessas cultivares. Outra coisa que aconteceu, os aumentos, né, de áreas, né, com o sistema silvopastoril, a expansão da pecuária em áreas que antes eram exclusivamente produtoras de grão, né, tendo-se assim nessas regiões uma integração entre a lavoura e a pecuária, mudou todo o perfil. Então, hoje, informações como tolerância ao sombreamento é uma informação importante que a cultivar precisa, que precisa ser informado nas cultivares lançadas. E ter cultivares que possuem uma certa tolerância ao sombreamento. Porque hoje nós precisamos de cultivares para o sistema silvopastoril, onde as árvores são plantadas de formas mais espaçadas, visando então tanto a produção de carne e leite, como também de madeira, né? Então, nós precisamos também hoje de cultivares mais adaptadas ao sistema, né, de integração lavoura-pecuária, né? Dado que hoje esse sistema de integração tem crescido muito e tem sido muito benéfico, tanto para a produção de grãos, como para a produção de carne, de leite, ok? Bem, depois dessa historinha aí, né, sobre os capins tropicais, né? Eu vou estar falando para vocês sobre os principais gêneros plantados aqui no Brasil, ok? Nós temos aí os 4 maiores gêneros, né, plantados aqui no Brasil. O gênero das braquiárias, o gênero dos pânicos, que são marcados por muita produção e com qualidade, muito destinados aos animais com maior exigência nutricional, como as vacas de leite. Outro gênero importante é o Penicetum, muito utilizado como capineira, cortado e oferecido no coxo, assim como na produção de silagem de capim. E tem um lançamento recente aí super interessante do Penicetum, ok? Outro importante aí é o Sinodon, né? O gênero Sinodon também marcado por qualidade e por produtividade. Então, eu vou estar abordando principalmente esses 4 gêneros de capim plantados aqui no Brasil, porque nós não temos muito tempo, eu não tenho como falar tudo. Mas falando desses 4 gêneros, eu vou estar falando dos 4 principais gêneros, certo? Eu vou começar pelo gênero Braquiária, que é o maior, considero o mais importante, e é onde nós temos aí braquiárias importantes, que foram muito importantes no desenvolvimento da pecuária, que é a braquiarinha e hoje o braquiarão, que é o capim mais plantado no Brasil. Bem, eu vou estar falando aqui um pouco a historinha das braquiárias, certo? Antes de começar a falar para vocês, de forma mais específica, sobre as cultivares, hoje comercializadas do gênero, né? E de forma mais detalhada, numa aula depois dessa, ok? Vamos lá. O gênero Braquiária, ele possui aproximadamente 100 espécies que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais
dos continentes americano, asiático, na Oceania e especialmente no continente africano. No Brasil, existem 5 espécies nativas, mas elas não possuem o potencial forrageiro. Então, as braquiárias que nós temos hoje no Brasil, elas foram o quê? Introduzidas, principalmente o quê? Do continente africano, porque as braquiárias no continente africano, as gramíneas no continente africano, né? As pastagens lá, elas sofrem uma grande pressão, igual eu falei, né? Uma grande pressão na sua seleção. Então, normalmente, elas são muito rústicas, são muito resistentes, são muito agressivas e se adaptaram muito bem. Bem, as espécies de braquiária, né, mais utilizada na América tropical e subtropical como planta forrageira, e aí está incluído o Brasil, são as espécies de braquiária, né, a braquiária arrecta, a braquiária decumbis, a braquiária brisanta, a braquiária dictioneura, a braquiária umidícula, a braquiária mútica e a braquiária rosisiense. E aí temos as fotinhas delas. Nós temos aí a espécie braquiária decumbis, onde nós temos aí a cultivar basilisque, que veio da Austrália, que foi muito importante no desenvolvimento da pecuária na década de 70. Nós temos aí a espécie braquiária brisanta, que nós temos aí o braquiarão muito famoso, mais plantado até hoje, é o capim mais plantado até hoje. Nós temos aí a braquiária rosisiensis, que é muito importante no sistema integração lavoura-pecuária. Eu também vou falar sobre ela, ok? Nós temos aí também as espécies de braquiária recta, braquiária mútica, braquiária umidícula, que eu já citei também para vocês aí. Nós temos aí a umidícula comum, né, que foi introduzida naquela época lá de introdução errática, né? Onde os pesquisadores traziam, sem fazer uma pesquisa anterior, né? Sobre o desenvolvimento delas aqui no Brasil. Né? E que temos até hoje muito dela, e temos outras cultivares lançadas também da espécie, muito interessante mais recentemente, que eu também vou estar falando. E também temos a braquiária dictioneura. Então, eu vou estar falando um pouquinho mais para frente sobre as cultivares dessas espécies hoje comercializadas no Brasil, do gênero braquiária. Bem, em 1952 foi quando houve a primeira introdução oficial do gênero braquiária no Brasil. Foi um acesso de braquiária decumbis, feito pelo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Norte, IPEA. No entanto, esse acesso não foi para frente, porque ele não tinha uma boa produção de semente. A produção de semente era baixa, e então não ganhou importância comercial. Porque é muito importante a produção de semente, porque você implantar a partir da semente uma pastagem é muito mais fácil, é muito mais barato, né? Então, a produção de semente é uma característica muito importante que um cultivar deve possuir, para que então ela seja então difundida com mais facilidade, de forma então mais econômica. Bem, já em 1960 foi trazido pelo IR a cultivar australiana basilisque de braquiária decumbis, que é a tal famosa, a braquiarinha, né? Que ficou conhecida como capim braquiária, como braquiarinha, e que se adaptou muito bem aos solos brasileiros e foi na época importada muita quantidade de semente da Austrália dessa cultivar. Há muitos que falam que se não fosse a braquiarinha, a pecuária não tinha se expandido como se expandiu na década de 70. Esse período foi marcado por grandes projetos de desenvolvimento da pecuária subsidiados pelo governo, e foi graças a essa cultivar que ficou popularmente conhecido como o capim braquiário ou braquiarinha que isso foi possível. Paralelamente à introdução dessa cultivar, foi introduzida também, vindos da Austrália, as cultivares braquiária rosisiensis, braquiária recta e braquiária umidícula, essas 3 espécies de braquiária, que até hoje é conhecido como capim rosisiensis, tanner e capim umidícula. A recta, que é conhecida como tanner aqui na região a gente conhece muito também como a braquiarinha do brejo. Com exceção da tanner, que apresentou toxicidade por nitrato, principalmente no interior de São Paulo, onde os animais se alimentavam exclusivamente
desse capim, que se alimentavam exclusivamente desse capim, principalmente pela parte da manhã, que é um período que esse capim possui um teor maior de nitrato, ela ainda acabou não se expandindo muito, né? Ficando restrita a pequenas áreas. E não é recomendável a sua extinção, de forma nenhuma. Até mesmo que para o animal se intoxicar por nitrato, né? Ele tem que estar se alimentando única e exclusivamente desse capim. E muitas das vezes ele não se alimenta só desse capim, ok? Mas não é recomendável o seu plantio de novas áreas. Eu vou estar falando também um pouco sobre isso mais tarde. Já as demais introduzidas nessa época, que é o capim umidícola, o capim rusisiensis, eles são até hoje comercializados no Brasil e plantados, ok? Bem, todas as cultivares, né, do gênero Braquiária, todas as espécies aí, né, do gênero Braquiária que nós temos, as cultivares, exceto a Braquiária rosisiense, ela possui um modo de reprodução chamado modo de reprodução apomítico. Então, esse modo de reprodução apomítico, ele é dominante no gênero Braquiária. A maioria aí das espécies se reproduzem de forma apomítica. E essa reprodução, ela é marcada por uma seguinte característica: as sementes são cópias idênticas da mãe. É uma reprodução não sexual, certo? As sementes são, na verdade, clones naturais. Então, quando a gente vê aquelas plantações imensas de braquiarinha, de braquiarão, certo? Aquelas áreas são muito homogêneas, porque ali nós não temos variabilidade genética. Essas plantas são idênticas umas às outras. E toda monocultura, uma hora dá problema. Imagina uma monocultura de capim que se reproduz de forma pomítica e que não tem variabilidade genética. E isso aconteceu com a braquiarinha. Nos meados de 1970, ela começou a sofrer muitos ataques pela cigarrinha Lotosulia e cigarrinha Deois, que são essas aí da foto, que são as cigarrinhas das pastagens. E esses ataques começaram a trazer muitos prejuízos para os pecuaristas. Por quê? Porque nós desmatamos, tiramos as matas, tiramos os inimigos naturais desse inseto, plantamos extensas áreas de um capim com reprodução apomítica, geneticamente igualzinho um ao outro e altamente sensível ao ataque dessas cigarrinhas, servindo aí de alimento para elas. Isso então causou um desequilíbrio e causou muito prejuízo aos pecuaristas da época. Começou a acontecer também o surgimento de uma doença denominada fotossensibilização, que atacava caprinos, ovinos, equinos e bezerros que se alimentavam das pastagens de braquiarinha, certo? Essa doença, na verdade, ela é causada por uma intoxicação, né? Quando o animal ele ingere a forragem, ele acaba consumindo também uma substância chamada micotoxina, né? Uma substância chamada micotoxina, chamada de micotoxina esporidesmina, certo? Essa micotoxina, chamada esporidesmina, ela é produzida por um fungo chamado Phytomyces chartarum, o qual se desenvolve muito bem na Braquiária decumbens. Então, esses animais se alimentavam da braquiarinha e acabavam ingerindo uma micotoxina produzida por um fungo que intoxicava esses animais, que causavam mal a esses animais, né? Causando então a fotossensibilização, que pode levar, inclusive, à morte do animal. Eu acho que a professora Alessandra, inclusive, é até melhor para falar sobre esse assunto para vocês, para ser veterinário, né? Mas o fato é esse. O fato é que esses animais começaram a sofrer com problemas de fotos. Você pode ver nessas fotos, nós temos aí bezerros, tá vendo? Tá vendo? Aí feridas, queimaduras, irritações de pele. Aí também em ovinos, você vê aí no dorso do animal, orelha, caprino, a orelhinha dele, olha o dorsinho dele aí, todo machucado, irritado. E também equino. Então, devido a esses problemas que a braquiarinha começou a apresentar, causando então prejuízo à pecuária, né, em 1984 a Embrapa lançou então a Braquiária brisanta cultivar marandu. Então, lançou-se aí uma nova cultivar da espécie Braquiária brisanta,
que ficou conhecida popularmente como capim-braquiarão, capim-brisantão, capim-brisanta, que se tornou o capim mais plantado no Brasil até nos dias de hoje. Esse é o capim mais plantado até hoje no Brasil. Você já deve ter ouvido falar muito dele. E aí, então, grandes áreas que antes eram ocupadas pela braquiária decumbens, cultivar basilisco, passou então a ser substituída pelo braquiarão, cultivar marandu, né? Pelo famoso braquiarão, né? Cultivar marandu. Famosa braquiária brisanta, cultivar marandu. Isso ocorreu porque essa nova cultivar de braquiária brisanta, ela apresentava resistência a cigarrinho das pastagens, não apresentava problemas de fotossensibilização, elas eram muito agressivas e ela se estabelecia com muita facilidade, caindo então muito no agrado do produtor. E, de certa forma, com uma facilidade de manejo. Vamos supor, é uma planta que resiste muito a erros de manejo. Apesar dela ser mais exigente em fertilidade do solo do que a braquiarinha, certo? Então é muito comum, às vezes a gente vê no início, né, quando o produtor vai plantar o braquiarão, ele ara, gradeia, normalmente no adubo, quando o máximo faz aí uma calagem, a maioria deles, né? Então, quando você ara, gradeia, você disponibiliza ali nutrientes a partir da mineralização da matéria orgânica e esse capim então desenvolve de forma bonita, né? Desenvolve-se bem, e inicialmente consegue ter uma taxa de lotação boa, né? Ele suporta um número maior de animais. Mas com o tempo, com a queda na fertilidade do solo, começa a haver uma queda também na capacidade de suporte dessas pastagens. Mas mesmo assim, o produtor gosta muito do braquiarão. E eu vou falar também sobre essa cultivar mais detalhadamente para frente. Isso aí é uma tabela muito interessante. Olha só, 70% da comercialização de semente no Brasil é de braquiária brisanta cultivar marandu. Então, ele é um capim muito importante, é um capim que realmente se adaptou muito aos solos brasileiros. Ele é muito plantado até hoje, né? E eu vou fazer uma pequena comparação aqui para vocês terem uma noção da área plantada desse capim no Brasil. Eu vou fazer uma comparação aí com a área plantada de soja, dado que a cultura de grão mais plantada no Brasil é a soja. E segundo a safra de 2016 a 2017, foram plantadas aproximadamente 33,84 milhões de hectares de soja. Vamos arredondar aí para 34 milhões de hectares de soja. Quando a gente vai para as pastagens, o Brasil possui 115 milhões de hectares de pastagem cultivada. Pensa bem, a pastagem é uma grande monocultura brasileira. São 115 milhões. Desses 115 milhões, 90 milhões de hectares são ocupados pelo gênero braquiária, ou seja, pela braquiarinha, pelo braquiarão, pelo braquiária umidícola e etc. E desses 90 milhões de hectares ocupados pelo gênero braquiário, 51,4 milhões de hectares são ocupados pela braquiária brisanta cultivar marandu. Gente, é a maior monocultura que tem, é a monocultura do braquiarão. Nós temos de soja 34 milhões, de pastagem só de braquiarão nós temos 51,4 milhões de hectares. Não esquecer que o modo de reprodução do braquiarão é apomídico. A gente tem uma planta onde uma planta que é uma planta de clone natural. A semente ela é igualzinha à mãe, geneticamente ela é igualzinha à mãe. Então, começou-se então a apresentar problemas. O primeiro problema aí, um problema que começou a apresentar mais recentemente, é que essa pastagem de braquiarão, essas pastagens de braquiarão, né, da braquiária brisanta, cultivar marandu, elas são resistentes ao ataque da cigarrinha das pastagens, mas ela começou a ser atacada pela cigarrinha da cana, a marranava, certo? É uma cigarrinha vermelha maior, que até então a gente não tinha tido relatos dessa cigarrinha atacar os nossos capins. E ela passou então a atacar. E a braquiarão é sensível ao ataque dela. Mas não só o braquiarão, certo? A braquiária brisanta cultivar marandu, o braquiarão, ela é sensível ao ataque da marranava,
assim como as cultivares de Braquiária brisanta Charaés, Piatã e Paiaguás, mais recentemente lançado. Essa cigarrinha, a marranarva, cigarrinha da cana, que é presente nos canaviais, que antigamente atacava somente a cana, ela passou a atacar a Braquiária brisanta, né, a espécie brisanta, assim como também capins do gênero pânico, né? E aí nós temos aí os pânicos máximos, cultivar Mombaça, Tanzânia e recentemente Usuri, que também são atacados por essa cigarrinha da cana. Então, quer dizer, a coisa mudou de figura, começou a apresentar-se, então, problemas. Esses ataques, ou a vez que vocês falar, eles acontecem mais na região norte, tá, gente? Aqui no Espírito Santo, eu não vi nenhum ataque até hoje por essa cigarrinha, tá? Pela marranava. Outra coisinha que apareceu também lá na região norte, eu vou falar mais detalhadamente, é a síndrome da morte do capim-marandu. Os primeiros relatos dessa síndrome foi em 1990 na Costa Rica. Quando foi em 1994, quase a metade das pastagens dos trópicos brasileiros estavam plantadas com capim-marandu. Pensa bem, nós já tínhamos uma área imensa de plantio do marandu. E os primeiros relatos apareceram lá no Acre, dessa síndrome. Quando foi em 1998, o aumento desses relatos, houve um aumento desses relatos na região norte e centro-oeste. E aí, então, a Embrapa começou a pesquisar, né, o que estava acontecendo. Bem, como caracteriza essa síndrome? Isso é importante. Ela ocorre normalmente na estação chuvosa. Ela pode ocorrer em solos tanto com média como com alta fertilidade. Isso aqui é muito importante. Elas estão associadas a solos mal drenados com baixa permeabilidade. E os sintomas? A princípio, um amarelecimento, depois murchamento e morte de touceiras em reboleiras. Eu vou mostrar uma fotinha aí para vocês, né? Bem representativa dos sintomas. Ela acontece, essa síndrome, nos estados do Acre, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Rondônia e no Amazonas, ou seja, mais na região amazônica. Ela não aconteceu ainda no Espírito Santo, não tem relatos aqui no Espírito Santo, não. Bem, essas regiões, elas são marcadas por grande quantidade de chuva nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A região do Mato Grosso já chegou a chover de 600 a 700 milímetros em um único mês. Ou seja, as chuvas lá são muito concentradas no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. E a Braquiária brisanta, cultivar marandu, o braquiarão, ele não se adapta a solos mal drenados, a solos encharcados. Porque nessas condições, os poros e microporos do solo são ocupados pela água e aí então há uma diminuição da oferta de oxigênio. E a Braquiária brisanta é sensível, ela não gosta de solo mal drenado. Ela não consegue viver em um ambiente com pouco oxigênio. E nesse ambiente úmido, com calor, a proliferação de fungos de solo, ela é beneficiada, né? E muitos desses fungos são patogênicos. E o braquiarão, nessa condição, ele está sofrendo, ele não aguenta esse solo, essa condição, ele está fraco. Então, ele fica mais suscetível ao ataque desses fungos patogênicos, né? Então, é como se eu comparasse, por exemplo, uma pessoa saudável pegar uma gripe, às vezes ele nem sente sintomas direito, e uma pessoa na UTI pega uma gripe. Pensa o mal que uma gripe pode causar a uma pessoa que está na UTI. Pensa bem, pode inclusive levar essa pessoa à morte. É o braquiarão sendo atacado pelo fungo nessas condições aí de solos não drenados. E isso tem levado à morte do capim. Aí nós temos a foto, mostrando aí algumas touceiras morrendo, né? E depois em reboleiras, depois uma área grande já de mortalidade, causando então muitos prejuízos nessa região. Bem, aí vem então a pergunta, né? Por que isso não acontecia antes? Olha, gente,
a gente tem que ver que houve uma mudança no uso da terra. Antigamente, essas áreas eram ocupadas por florestas com a diversidade de plantas, de animais, de micro-organismos do solo muito grande. Nós tínhamos árvores que exploravam aí 10 metros de profundidade do solo. Ok? Então, assim, era uma situação muito diferente. O que que a gente fez? A gente derrubou essa floresta, plantamos áreas, extensas áreas só de braquiarão, né? Que explora aí, que tem aí 80% mais ou menos das suas raízes até 20 centímetros do solo, ou seja, explora aí 20, 25 centímetros do solo. Inclusive com reprodução apomítica, ou seja, uma grande área de capim sem variabilidade genética, que explora uma pequena área, uma pequena profundidade do solo. Olha que mudança. Quando nós tínhamos as florestas, as chuvas conseguiam penetrar, né, mais no solo. A gente tinha uma permeabilidade da água maior no solo. Nós tínhamos uma outra estrutura de solo que a gente tem hoje. Ok? E como eu falei, a gente tinha uma variabilidade muito grande de animais, de plantas, de micro-organismos. Nós tínhamos ali fungos benéficos e fungos maléficos. E os fungos maléficos, eles competiam com os benéficos e se encontravam mais equilibrados no solo. Com essa mudança do uso da terra, a gente favoreceu esses fungos maléficos. Ok? Por quê? Porque ali você tinha um hospedeiro sofrido, um hospedeiro doente, farto, que é o braquiarão, com um fungo que causava mal a esse braquiarão em condições de maior umidade, de calor, então a gente desequilibrou todo o sistema, ok? Então, por isso que antigamente não acontecia, e agora começou a acontecer, mudou a estrutura do solo, né? Houve toda uma situação que favorece fungos patogênicos, que passaram a atacar um capim, certo? Que está numa condição desfavorável ao seu desenvolvimento, se tornando-se então mais susceptível ao ataque desse fungo. E aí, qual seria a solução? Vamos drenar esse solo. Não vai funcionar, nós mudamos a estrutura do solo. Vamos então jogar fungicida nas pastagens. Além de ser caro, isso ambientalmente é imoral, ilegal e engorda, vamos dizer assim, né? Ambientalmente seria uma tragédia. Isso não é a forma melhor de superar esse problema, certo? Qual seria a melhor forma? Substituir essas espécies por espécies mais adaptadas. Substituir, então, o braquiarão por espécies mais adaptadas a essa nova realidade. E eu, no final da minha apresentação, vou estar passando uma tabelinha com as espécies, com as cultivares mais adaptadas a essa nova condição. Eu vou deixar para o final, porque a gente já vai ter falado dos gêneros, das cultivares, aí vocês vão estar então mais embasados para estar memorizando isso, ok? Bem, então devido à falta de sucessos da introdução de muitas cultivares selecionadas em outros países, né? Lá naquela época lá, de introdução errática, devido à falta de opções de forrageiras produtivas adaptadas às nossas condições para a diversificação das pastagens, né? A gente ficou com pouca opção, com pouca oferta de forragem para a gente poder diversificar mais nossas pastagens e evitar então problemas vindo do monocultivo, ok? E outra coisa, cada dia mais a gente tem a necessidade de ter uma pecuária mais competitiva. E devido a toda essa situação, a Embrapa, a partir de um convênio, recebeu uma coleção de braquiários do Centro Internacional de Agricultura Tropical, o CIAT, com 446 acessos, com 446 genótipos diferentes, né? Foi feita uma excursão, acho que em 1984 e 85, onde foram então coletados esses acessos lá na África, né? E feita então essa coleção, esse germoplasma, né? De braquiária, essa coleção com essa grande variabilidade genética. E a partir dessa coleção, então, foi possível a seleção de várias cultivares, né? Adaptadas aos solos brasileiros, ok? As condições brasileiras, né?
Então, essa variabilidade genética foi muito importante, né? Igual eu falei, a gente tem uma variabilidade genética, eu tenho uma variabilidade genética, eu tenho condições de lançar cultivares mais adaptáveis. Isso aí é um prato cheio para os melhoristas, certo? Mas essas cultivares gastam muito tempo para serem lançadas, elas gastam em torno de 10, de 15 anos. Por quê? Porque lançar uma cultivar de capim é mais difícil que lançar uma cultivar de uma planta produtora de grão. Por quê? Porque na planta produtora de grão, a gente vai medir o quê? A produção de grão. Quando a gente vai lançar uma cultivar, eu vou medir o quê? A produção de carne, de leite, de lã, que essa cultivar proporciona. Ou seja, eu vou medir ganhos indiretos, né? E tem toda uma interação aí do animal com a planta. Às vezes eu tenho uma planta lá que na fase de seleção por corte, é onde eu vou avaliar ela por corte, eu vou cortar, vou mensurar a produção e a qualidade de rebrota, ela tem um desempenho excelente. Mas quando ela vai para a fase aonde é avaliado ela sob pastejo, ela não tolera o pisoteio. Ela não tolera o pastejo animal. E ela tem, então, sua rebrota comprometida. Então, isso gasta tempo para ser estudado. Outra coisa, normalmente a gente lança uma cultivar, e essa cultivar, ela é plantada em várias regiões. E existe uma interação muito grande do capim, né, da pastagem com o meio ambiente. Então, você lançar uma cultivar que vai se sobressair em regiões diferentes não é fácil. O melhoramento na área de capim, ele não é um melhoramento fácil, certo? Ele é um melhoramento mais complicado. Você lançar uma cultivar de capim é caro, gasta-se muito tempo, porque envolve uma gama muito grande de profissionais. Envolve nutricionistas, melhoristas, fitopatologistas, entomologistas, entre outros, certo? Não é fácil, não é barato, ok? Então, gasta-se muito tempo para se lançar uma cultivar com dados mais sólidos, né? Com garantias de que essa cultivar vai se desenvolver bem, né? Em mais de uma região, ok? Então, vamos passar para... Bem, como eu falei, as nossas forrageiras, os nossos capins, na sua maioria, têm uma reprodução o quê? Apomítica, aonde a semente ela é igualzinha à mãe. Ela é um clone natural. Mas nós temos aí espécies dentro do gênero Braquiária, dentro do gênero Pânico, em que possuem uma reprodução sexual, né? Possibilitando aí uma hibridação de forma artificial. E aí, então, nós podemos ter, então, o lançamento não só de cultivares, mas também de híbridos, né? Aumentando, então, a variabilidade genética e a opção de forrageiras, né? A ser plantada pelos produtores, né? Podendo, assim, então, a gente diversificar mais as nossas pastagens. E é importante vocês terem um esclarecimento com relação também às diferenças. Quando eu falo, por exemplo, de variedades, são critérios onde eu distingo dentro de uma espécie, por exemplo, uma da outra. Vamos supor, às vezes eu tenho uma variedade de uma planta, onde a flor dela é amarela e a outra flor é vermelha. Então, são variedades diferentes porque possuem flores com cores diferentes. Então, normalmente essas variedades se referem às plantas que estão na natureza e que apresentam diferenças entre elas com relação à sua botânica. Quando eu falo em cultivar, já tem a mão do homem aí. Eu estou falando aí de plantas que se diferenciam uma da outra a partir de critérios agronômicos, de produtividade, de qualidade, de digestibilidade. Então, quando eu vou lá num banco de germoplasma, eu pego lá plantas que estão presentes na natureza, estudo essa planta, estudo como ela cresce, a exigência de solo, a resistência a pragas e doenças, como ela se comporta quando pastejada,
quanto que o animal ganha de peso quando se alimenta dela, qual o manejo que eu devo utilizar quando eu plantar esse capim. Isso tudo é estudado, porque não adianta eu te dar uma ferramenta e não te ensinar como é que você vai usar, não adianta eu te dar uma cultivar e não explicar para você qual é a altura que você vai ter que trabalhar, para que essa cultivar de capim continue ali persistente no solo, dando bons grandes de peso e sendo bem colhida pelos animais, correto? Então, são feitos assim, muitos estudos dessas espécies, desses genótipos do banco, antes de se lançar, então, essas cultivares. Então, as cultivares, elas são trabalhadas dentro desse banco de germoplasma, elas são estudadas, esses genótipos são estudados e estão lançados como cultivares no mercado. Quando eu falo de híbrido, eu estou falando de cruzamento. Cruzamento esse que tem o dedinho do homem, né? Então, hoje nós temos várias cultivares de braquiárias no mercado e vários híbridos também no mercado, ok? Então, assim, é importante vocês distinguirem aí o que é uma cultivar, o que é uma variedade e o que é um híbrido, certo? A variedade, ela é presente naturalmente na natureza, normalmente se diferencia por características botânicas. As cultivares, elas se diferenciam uma das outras a partir de características agronômicas, e os híbridos são o quê? Provenientes da hibridação, do cruzamento. Muitas das vezes, no caso aqui das gramíneas, elas são realizadas muitas das vezes de forma artificial, pelos melhoristas, aumentando então a variabilidade genética. Ok? Isso é importante vocês, como agrônomo, sentir essa diferença. O que é uma variedade, o que é uma cultivar e o que é um híbrido. Ó. Bem, hoje nós temos 15 cultivares e 4 híbridos do gênero Braquiárias desenvolvidos no Brasil ou importados de centros de pesquisa de outros países. Então, hoje nós temos uma gama relativamente grande de cultivares e híbridos de braquiária que possibilita, então, a gente diversificar nossas pastagens, não apostarmos mais tudo em uma coisa só e depois dar com os burros na água, porque, igual eu falei, toda monocultura uma hora dá problema, ela não é sustentável, né? Principalmente a monocultura, vou insistir, de uma planta com reprodução apomítica, ok? E aí, nós vamos finalizar essa aula, esse iniciozinho aqui, né? Com esse quadro, onde aí nós temos as cultivares, né, das espécies Braquiária brisanta, Braquiária decumbens, Braquiária umidícola, Braquiária rusesiense, Braquiária dictioneura, comercializadas hoje no mercado, né, algumas lançadas pela Embrapa, outras pela iniciativa privada, e hoje temos aí também, como eu falei, esses 4 híbridos de braquiária, né? Um lançado pela Embrapa, a Ibiporã, que é um híbrido, e 3 aí, o Mulato 1, 2 e o Mavuno, que foi lançado aí, ele foi importado de fora por empresas, né, produtoras aí de sementes e hoje está sendo comercializado no Brasil, ok? Então, hoje nós temos uma gama bem maior de material genético, né, que pode ser utilizado pelo produtor. No grupo da braquiária brisanta, nós temos aí o famoso marandu, que é o braquiarão, nós temos a MG4, a charaes, que corresponde ao mesmo material genético que Toledo, que MG5, Vitória, a arapoti, capiporã, a piatã e paiaguás, que eu vou estar falando mais detalhadamente delas para vocês, e o MG3 também, braúna, lançada pela Matsuda. Dentro do grupo da decumbis, nós temos aí ainda até hoje a basilisque, que é a braquiarinha. Dentro do grupo da umidícola, além da gente ter umidícola comum, nós temos também a cultivar ali, laneiro e tupi, a tupi mais recentemente lançada pela Embrapa. Dentro do grupo da rusesiense, nós temos ainda aquela rusesiense antiga, que é utilizada muito no sistema de integração lavoura-pecuária. Dentro do grupo da dictioneiro, nós temos aí a PAR 56. E dentro das híbridas, eu já falei, o Mulato 1, o Mulato 2, a Biporã e o Mavuno. Bem, eu queria encerrar aí essa primeira parte, agradecendo aí, né, a presença de vocês aí, mesmo que de forma online, mas eu acredito que eu fui bastante clara com relação às informações
E na próxima aula, a gente vai estar falando aí com mais detalhe sobre as cultivares das diferentes espécies do grupo Braquiária. Nós vamos estar falando sobre as características dessas cultivares, em que situação uma ou outra deve ser empregada, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.